o nosso tema é a constelação familiar e o nosso olhar para as dinâmicas que estão por trás dos fatos. Então, a pessoa traz um fato. Olha, é um fato que eu não consigo prosperar. É um fato que a minha relação com o meu filho é péssima, desde que ele entrou na escola, por exemplo. Ou é um fato que os meus relacionamentos afetivos, eu sou sempre deixada, né? E eu nunca sei o que acontece. Ou então nunca duram. Ou então eu já tive 4 casamentos. E então a gente, através destes fatos, a gente olha para o que está por trás desses fatos. E hoje eu quero falar um pouco sobre o bullying, porque o bullying é um assunto que vem, né, cada vez mais se tornando popular, apesar de que é algo já tão antigo, né, tenho certeza que você, né, já sofreu bullying ou de alguma forma também fez isso com alguém ou com uma outra pessoa. Então hoje eu quero falar sobre isso, porque isso vai ou vem de coisas que muitas vezes não começaram conosco. Então, se você passou por bullying na escola, ou se seu filho tem passado por essa situação, eu quero falar da minha experiência na constelação familiar, porque a constelação familiar não é algo, olha, sempre que acontece o bullying é isso. Sempre que uma pessoa tem uma doença cardíaca é por causa daquilo. Sempre que alguém tem dificuldade em se relacionar, já vem daquela história. Não. Cada história é única. Mas eu vou contar algo que, de acordo com a minha experiência nas constelações, vem se mostrando em muitos casos, né? E pode ser que seja o seu também. Quando a gente vem participar de uma constelação familiar, todos são beneficiados. A gente faz um grupo de constelação e essas pessoas que vêm assistir, geralmente são 3 ou 4 pessoas que são consteladas naquele dia. A pessoa fala, nossa, é a minha história, é uma história comum, impressionante como também aconteceu isso na minha família. Então ninguém vem para uma constelação familiar por acaso, mesmo que a pessoa só venha participar para olhar ou venha participar como representante, sempre, de alguma forma, ela ganha, ou seja, ela também é movimentada, o sistema familiar dela também é movimentado. Então, quando alguém vem, olha, meu filho está sofrendo bullying, né? Eu já tive experiências de sentir que esse bullying já começou antes. O bullying, na verdade, é o julgamento, a não aceitação ou de alguma parte física. Então, geralmente, as pessoas que são, as crianças que são obesas ou as crianças que, de repente, têm uma dificuldade na fala, né? Então, gagueira, ou ela tem, né, uma dificuldade na visão, por exemplo, então, às vezes, tem problemas físicos mesmo. Isso é só o estopim para algo que, na verdade, já vem de longe. Muitos casais se relacionam desta forma. Um criticando o outro o tempo inteiro, julgando o outro o tempo inteiro. Uma criança que nasce num ambiente desse, onde o pai o tempo inteiro fala para a mãe, você tá gorda, ou então, você não faz o que deveria fazer em casa, ou então, você trata o seu filho dessa forma. Quando as discussões, elas vão além de um limite, de um nível espiritual, de consciência diferente daquilo que deveria ser, já é um bullying. Então, a mesma coisa que eu posso falar para uma pessoa, a forma como eu falo muda completamente a questão. Então, uma pessoa que de repente fala, puxa vida, você não poderia ter lavado a louça hoje, né? Então, a louça tá lá, ninguém lavou. E o cara chega em casa, né? Ou a mulher chega em casa e o marido ficou lá o dia inteiro e não lavou a louça. Ou então, o homem chega em casa e a louça tá lá. E ele fala, puxa vida, o que aconteceu, né? A louça tá aqui, né? Quer que eu te ajude a lavar? Você não teve tempo de lavar? O que aconteceu, de fato? Não, a gente já chega chutando o pau da barraca mesmo, já chega xingando. E assim,
começam as relações a se depauperar num nível espiritual que chega a gente falar consolidar na memória de um sistema familiar esse tipo de relação, onde as pessoas se agridem, se ofendem, se julgam o tempo inteiro. Então, a minha avó odiava meu pai, a minha avó odiava o meu avô porque ele gostava de beber socialmente, ou então porque ele gostava de ficar falando palavrão com os amigos, ou então porque ele não gostava de ler, ou porque não gostava de estudar. E o bullying, gente, ele começa com os adultos, entre os adultos. O bullying, ele começa na família, quando as pessoas não se respeitam pelo que elas são, quando as pessoas não respeitam a família do outro. Uma das coisas mais importantes para um filho ter saúde é quando um casal respeita a família do outro. Uma mulher que começa, sua mãe isso, seu pai aquilo, o seu irmão aquilo outro, ou então a sua família tem um padrão que eu sou um nível muito melhor que o seu. Isso também é um bullying. Então, as diferenças, elas existem. A forma como a gente lida com elas, ou seja, quando eu caso com alguém, obviamente ele já vem de um outro sistema. Essa pessoa seria importante, seria necessário em todas as fases, os setênios, né, que o próprio Rudolf Steiner trouxe, né, a biografia, que dá para a gente compreender melhor o que cada setênio nos faz desenvolver e nos faz, depois dos 21 anos, que a gente possa seguir o nosso caminho com tudo o que a gente aprendeu, com a gratidão, com o que a gente viu que para nós pode ser certo ou não, mas nós fizemos um balanço e falamos, poxa, minha família de alguma forma me deu a vida e eu estou vivo e a partir de agora eu faço do jeito que eu posso fazer, do jeito que eu quero fazer, do jeito que eu sei fazer, e do jeito que eu vou experienciar fazer. E daí eu vou para um outro ambiente, que a gente fala, a gente sai depois dos 21 anos do guarda-chuva familiar e vamos para um guarda-chuva maior de Deus. Então é a oportunidade que a gente tem de começar a trabalhar, conviver com outras famílias, ir para uma faculdade, conviver com a minha profissão, conviver com o meu jeito a partir de agora de ser, de tudo que eu aprendi da minha família e daquilo que eu posso fazer diferente, mas eu só posso fazer diferente se eu também não faço bullying com relação aos meus pais. Então, existem muitos filhos que nas famílias também criticam e fazem bullying com os pais. E o que é isso? O meu pai não presta, minha mãe sempre disse que meu pai não prestava, e eu tomei partido da minha mãe. Então, de alguma forma, eu também faço isso com os meus pais. E quando eu vou para uma faculdade, talvez eles também façam isso comigo. E isso é uma grande oportunidade de eu aprender que os diferentes são diferentes. Aliás, ninguém é igual. E que os diferentes, todos, merecem um lugar único, porque todos nós somos únicos. Enquanto eu me coloco acima dos meus pais, eu também faço bullying com eles. Quando os pais olham para os filhos e querem mudar os filhos, no sentido de eu não aceito o meu filho porque eu me separei do pai dele e ele é a cara do pai dele. Quando uma mãe olha para um filho e vê nele, com raiva, a parte genética que ele, ou o jeito de ser que ele trouxe do marido dela, que é o pai dessa criança, e que ela não aceita mais porque ele largou ela, porque ela tem algo ainda a resolver com ele, isso é um bullying com relação a essa criança. Quando eu vejo que o meu filho está acima do peso e eu tenho vergonha disso, eu já faço bullying com o meu filho, eu já não aceito o meu filho. Ah, mas meu filho é afeminado, ou a minha filha é um jeito masculinizado. Eu já não aceito isso nos meus filhos. E o que essas crianças ou esses adolescentes vão sofrer lá fora? A mesma história. Então, o bullying, na maior parte das vezes, eu sei que é chocante ouvir isso, começa em casa. Na relação que os pais têm de respeito ou de falta de respeito entre si.
quando duas pessoas não conseguem conversar, dialogar, ou eles até brigam, mas entre eles, de uma forma que o casal possa resolver e que o filho fique fora disso. Porque as relações afetivas, o casamento, ele vem antes. Toda vez que um filho, de alguma forma, é chamado por um dos pais para resolver o problema de um casamento, como isso acontece de monte, a mãe fala: o seu pai não chegou até agora, liga para o seu pai. Ou então, os pais são separados e a criança vai no final de semana com o outro, né? Então, seu pai está namorando, como é que ele trata ela? Ele deu presente caro para ela? Os filhos ficam de intermediários num bullying de um casamento que não foi resolvido, de adultos que não são adultos espiritualmente falando. Então, como eu já falei, gente, o bullying ele não está na sociedade. O bullying está dentro de casa, na família, pela falta de respeito entre os cônjuges, pela falta de respeito, muitas vezes, dos pais com os avós dessa criança. Então, uma criança que viu a mãe falar mal da avó, ou que fica o tempo inteiro criticando a avó, ou de um pai que fica o tempo inteiro falando: meu pai era bêbado, meu pai não prestava, meu pai foi um fracassado, perdeu tudo, ou nunca conseguiu sustentar a gente, nunca conseguiu pagar minha faculdade, né? Tudo isso é um bullying. O bullying é o desrespeito, é o ir além do limite, é o eu não olhar a sua parte, só olhar a minha parte. É a manipulação do que eu acho que é o certo numa sociedade ou do que eu acho que é um certo no grupo. E se você não participa naquele meu estilo que eu acho que é certo para mim, então você não serve para essa sociedade ou você não serve para essa família. Então, quantos são os excluídos do seu sistema familiar? Ah, mas porque gostava de dançar, então não prestava. Ah, porque usava minissaia, não prestava. Ou então, porque engravidou antes de casar, não prestava. Ou porque bebia, ou porque de alguma forma se drogava, ou porque de alguma forma tinha depressão. Quais são os excluídos de um sistema? O bullying na sociedade é simplesmente um reflexo dos excluídos do seu sistema familiar. Então é interessante a gente dar um lugar aos excluídos. E a constelação familiar, quando a gente faz esse trabalho em grupo, a gente com amor dá um lugar a todos. Todos têm o direito de pertencer. Todos. E quando isso é modificado num sistema familiar, com certeza o seu filho pode mudar e muito com relação ao pertencimento dele fora da família, na sociedade também. Então é muito interessante a gente enxergar por esse lado, a gente refletir a respeito das nossas relações, das nossas frustrações e o quanto nós colocamos os outros para resolver isso, às vezes de uma forma ainda primitiva, aos berros, sem realmente ter uma postura espiritual para caminhar espiritualmente na vida, não só aos trancos e barrancos, mas para realmente caminhar espiritualmente na vida.